Oi, pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um seminário dessa nossa série de seminários. Antes de apresentar o nosso palestrante, eu queria passar a palavra para a Márcia e depois para a Celina, para elas falarem de uns eventos importantes para a gente. Márcia, por favor. Tá, vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, tela inteira. Pois é, pessoal, é com grande prazer que estou aqui hoje, juntamente com outras pessoas, para anunciar que esse ano vai ter, sim, LAUCG, ou LAUCLIX, como muitos gostam de falar. Então, esse ano teremos, sim, uma edição remota do LAUCG, que vai ser uma edição simples, mas nem por isso menos especial do evento, e que vai ser em parceria, juntamente com o MDA, que é um workshop de matemática discreta e aplicações, que tem sido organizado anualmente pela Simone Dantas e pela Thelma Pará. Então, já vou falar rapidamente, mas eu não quero deixar de agradecer a Simone Dantas, que aceitou ser a chair do nosso evento prontamente, e que, à frente dos comitês, tem organizado perfeitamente para que a gente tenha condições de ter o evento esse ano. Então, vocês estão vendo aqui a página do evento. Vai ser no dia 25 de novembro, uma quarta-feira à tarde, e nós teremos apresentação de pôsteres. O público do LAUCG costuma ser um público, em geral, é um público jovem, né, com vários alunos de mestrado e doutorado. Então, a gente vai manter a regularidade do evento e possibilitar que esses pesquisadores e outros pesquisadores da América Latina possam expor seus trabalhos em forma de posters. Nós temos aqui na página de submissões as instruções. Eu coloquei no chat para vocês aí todas as instruções para que vocês possam enviar os trabalhos. As datas importantes: dia 25 de agosto já estará aberto o período de submissões de posters, que nós fizemos uma proposta inicial, aproveitando a oportunidade de formato do pôster, aproveitando a oportunidade para fazer uma homenagem ao professor Jaime e seus 42 alunos orientados, e os livros publicados em coautoria com ele, né? Então, esse aqui é o formato paisagem do pôster, que vai ser em que os autores vão submeter os trabalhos e apresentar no evento. Eu coloquei aqui a página no chat, coloquei a página de submissões e as datas importantes, né? Então, dia 25 de novembro, marquem suas agendas. Estamos contando, estamos convidando, ou melhor, intimando todos a chamarem seus alunos de mestrado, de doutorado, seus coautores, para enviar os trabalhos, para a gente ter uma bela edição do LAUCG. E, é claro, a tradicional publicação na matemática contemporânea. Então, depois do evento, os autores serão convidados a apresentarem os seus trabalhos em forma de resumo expandido para ser apresentado no LAUCG, para ser publicado na matemática contemporânea. Celina, você quer complementar com alguma informação? Não, Márcia, está ótimo. Tá muito bom, obrigada. Então, eu já aproveito e passo a bola para a Celina, que também vai fazer um anúncio. Então, é isso, pessoal, contando com vocês. Então, eu já coloquei no chat, que é com muito prazer que a gente anunciando o COFO Papers, que eu errei, fui copiada da Márcia, né, Márcia? Arruma aí para mim, Márcia. É página do Lagos 2021. Bom, então, página 2021 e as important dates. Então, a submissão, 15 de novembro, aquele formato da última vez, quando o Vinícius foi chess, que a gente fez a transição do Discrete Mathematics para Electronic Theoretical Computer Science. Então, vai ser esse formato, de 8 páginas,
Electronic Notes in Theoretical Computer Science. E como estão presentes o chair, né, nós temos o do Program Committee, são Flávio e o Orlando, pelo menos Flávio, eu vi que já tinha entrado na sala, e o chair do Organizing Committee, o host, é o Carlinhos, que está na sala também. Então, eu quero dar a oportunidade deles falarem, talvez eles queiram alguma coisa, mas o importante era a gente soltar essa página onde vocês vão encontrar o Call for Papers. Carlinhos, é com você. Tá bom, Celina. Eu não tinha preparado nada, vocês me pegam assim de surpresa. Mas deixa eu pôr pelo menos aqui no ar o site do evento. Deixa eu passar aqui. Está compartilhando? Tá. Beleza. Então tá aí o site, a gente pegou essa responsabilidade, né, de organizar o Lagos no ano que vem. Esperamos que seja um evento presencial, a gente ainda não sabe, né, mas vamos ver. E como vocês veem aqui no logo, tem a corujinha passeando aí pelo logo do evento, né, porque vai ser um evento em homenagem a Yoshiko, né, e tá muito bacana, o Flávio está fazendo um excelente trabalho aí no comitê de programa, com os vários, um time muito bom de convidados, de palestrantes convidados, e a gente convida aí todo mundo a submeter os seus trabalhos aí para esse evento, né? As datas a Celina já passou aí para a gente, e espero que todo mundo, que a gente consiga, aí o Guilherme também está ajudando bastante, a Carla também está ajudando bastante, espero que a gente consiga fazer um evento bem bacana aqui em São Paulo no ano que vem, né? Se não conseguir, a gente vai fazer um evento online, como tudo está ocorrendo, que eu tenho certeza também vai ser um grande sucesso. Obrigado aí pela oportunidade. Guilherme, talvez a Simone Dantas, que é a General Chair do Lawclix, queira falar alguma coisa. Simone, dá um alô para a gente. Obrigada, Celina. Eu queria só agradecer ao convite, né, uma grande responsabilidade de organizar, né, esse evento online. Eu gostaria muito de agradecer o apoio também que a Celina e a Márcia têm dado, e toda a equipe, né, todo mundo está trabalhando muito forte para que esse evento pudesse acontecer. E só fazendo uma pequena observação, né, que por conta desse formato online, os pôsteres serão exibidos no site, não haverá apresentações, mas a gente vai fazer uma premiação para a gente poder fazer uma brincadeira, né, estarmos todos juntos, vamos fazer uma premiação do pôster, do melhor pôster. Então, vai ser, os detalhes estão no site, e a premiação vai ser com o livro do Jaime, né, o homenageado das 42 orientações, né? E eu também queria agradecer por fazer parte também dessa junção, né, do MDA, do workshop, que tenha feito essa ponte entre a escola e a universidade, né? Tantos projetos financiados pela FAPERJ e outros têm pedido, né, essa aproximação, e a gente resolveu criar esse workshop justamente para isso, né, para fazer essa ponte entre as escolas que ficavam um pouco desconfiadas, né, de receber os pesquisadores, e também de mostrar um pouco o que é a universidade da universidade, né? Então, muito obrigada pelo convite, agradeço a todo mundo que aceitou fazer parte, né, do comitê, e a gente está fazendo um trabalho em conjunto, até agora, de muito sucesso. Obrigada. Pessoal, muito obrigado imagina, obrigado pela divulgação dos eventos, pelos informes. Então, vamos agora apresentar o nosso palestrante de hoje. Hoje a gente vai contar com a presença do Everton. O Everton é professor da UF, ele é especialista em complexidade parametrizada,
e vai falar um pouco do assunto para a gente. O Everton, por favor, pode compartilhar a sua tela. Maravilha. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, sim. Beleza. Então, obrigado pela apresentação. Esse é um trabalho em coautoria com Gabriel Duarte, que é meu aluno aqui da UF, com Matheus Oliveira, que é pós-doc em Bergen, e com Farhad Panolan, que na época era pós-doc em Bergen e agora está com uma posição na Índia. Esse trabalho é sobre um parâmetro que é não muito conhecido pelas pessoas, mas, como a gente vai ver aos poucos, é um parâmetro extremamente útil também para resolver instâncias densas, né? Bom, como já era de se esperar, eu vou primeiro falar um pouquinho de complexidade parametrizada, para depois entrar nas TRIWIFs e depois apresentar a QuickWIF, e, por fim, a CoTRIWIF, os nossos resultados. Bom, em complexidade parametrizada, originalmente a gente tem uma instância acoplada com uma medida secundária de relevância, e o objetivo é fazer um algoritmo com a complexidade f de k vezes um polinômio de n. A ideia de fazer algoritmos com essa complexidade surge do fato que, se você tem que resolver um problema NP completo, então, qualquer algoritmo para resolver esse problema, se ele for exato, ele vai ser não polinomial. A ideia agora é não pensar na entrada como um conjunto de bits indivisível e tentar fazer com que todas as subrotinas não polinomiais para se resolver o problema dependa apenas de um determinado aspecto da instância e não do tamanho da instância como um todo. É como se pensar que, na verdade, o problema é como se fossem várias pecinhas de um quebra-cabeça que se encaixam para compor uma instância. E a ideia de analisar características específicas da instância para fazer algoritmos mais eficientes, na verdade, ela é mais antiga do que a ideia, do que a complexidade parametrizada. Por exemplo, o counting sort é um algoritmo que usa o parâmetro o tamanho do maior valor a ser ordenado no vetor de inteiros como parâmetro para fazer um algoritmo linear, assumindo uma característica específica do vetor a ser ordenado. Além disso, os algoritmos pseudopolinomiais, que são bem conhecidos, na verdade, eles são um tipo específico de algoritmo FPT, em que o número de bits para codificar o maior inteiro da entrada é um parâmetro. Só que a ideia agora é ir além disso e analisar qualquer aspecto da entrada como parâmetro. E quando você faz um algoritmo FPT, na verdade, você está resolvendo uma gama, talvez, muito grande de instâncias que precisam ser resolvidas na prática de forma eficiente, mesmo em problemas sendo NP completo. A gente chama de tratável por parâmetro fixo a classe dos problemas que admitem algoritmo com essa complexidade, ou por FPT, que seria o análogo à classe P na complexidade parametrizada, mas, infelizmente, dado um problema e dado um parâmetro, não necessariamente a gente consegue resolver aquele problema com aquela complexidade de tempo. Ok? E a gente tem, analogamente à NP completude, a gente tem uma hierarquia de classes de problemas que são intratáveis, sob o ponto de vista da complexidade parametrizada. Eu não vou adentrar nesse assunto, porque não vai ser tão relevante para a gente, mas eu só gostaria de destacar que a classe W1, que é a classe base da W-hierarquia, para essa classe a gente já tem o que a gente chama de análogo ao teorema de Cook, que mostra que, dada uma máquina de Turing não determinística de tempo polinomial e uma palavra x,
verificar se essa máquina aceita X com no máximo K passos, já é um problema W1 completo. Lembrando que a aceitação de uma máquina de Turing é o pecado original da NP-completude, né? E quando a gente parametriza com o parâmetro natural, a gente já tem um problema W1 completo, o que já dá um indício de que realmente mostrar que problemas W1 completos admitem algoritmo FPT já é um grande problema por si só. Naturalmente, quando se apresenta pela primeira vez a complexidade parametrizada, geralmente a gente sempre fala dos parâmetros naturais, né? Parâmetros naturais são aqueles parâmetros que são extraídos da função objetivo. Então, eu quero saber se o ótimo é no máximo K ou pelo menos K. Então, esses seriam parâmetros naturais para você considerar na complexidade parametrizada. Mas, provavelmente, mais interessante do que os parâmetros que são extraídos da função objetivo é a gente pensar em parâmetros estruturais, parâmetros que nos dê alguma informação sobre a estrutura do benchmark, ou das instâncias que vão ser resolvidas na prática, e não parâmetros que digam alguma coisa sobre a solução ótima. Então, exemplo de parâmetro estrutural seria o grau máximo, por exemplo. Então, se eu faço um algoritmo FPT com relação ao grau máximo, eu estou mostrando que todas as instâncias que têm grau relativamente pequeno, elas vão ser resolvidas de forma eficiente na prática. E dos parâmetros estruturais, talvez os mais interessantes sejam aqueles que a gente chama de parâmetros de largura. Um parâmetro de largura é um parâmetro que fornece alguma informação sobre quão distante a instância de entrada está de satisfazer uma certa propriedade. Essa propriedade pode ser a propriedade de ser uma árvore ou de ser uma clique, por exemplo. Dos parâmetros estruturais, os parâmetros de largura, o mais popular talvez seja a TreeWidth. Para falar da TreeWidth, talvez seja mais fácil a gente primeiro definir o que é uma K-árvore. Uma K-árvore é um grafo cordal, que é obtido a partir de uma clique de tamanho K, de uma clique de tamanho K mais 1, e a partir disso eu vou adicionando vértices simpliciais, cuja vizinhança é uma clique de tamanho K. Uma boa forma de ver o que é uma K-árvore é a gente pensar que K-árvores são grafos cordais, em que eu consigo fazer um esquema de eliminação perfeito, onde eu faço sucessiva remoção de simpliciais cuja vizinhança é uma clique de tamanho K, até obter uma clique de tamanho K mais 1. Então, uma K-árvore parcial é o que a gente chama de um subgrafo de uma K-árvore. E a TreeWidth nada mais é do que o menor K para o qual o grafo é uma K-árvore parcial. Ok? Está todo mundo me ouvindo bem? Ouvindo bem, Weber? Perfeito. Opa. Ok. Então, a TreeWidth é o menor K para o qual o grafo é uma K-árvore parcial. Então, para quem conhece bem os grafos cordais, é mais intuitivo pensar assim. Quando a gente vai resolver um problema, pensando na TreeWidth como parâmetro, é mais fácil e mais útil pensar num esquema de decomposição que a gente chama de tree decomposition. Então, uma tree decomposition de um grafo G é uma decomposição que satisfaz 3 propriedades. A primeira é que todo vértice, na verdade, eu vou pegar um conjunto de vértices do meu grafo, eu vou jogar esses vértices em conjuntos que não necessariamente são disjuntos, ou seja, pode ter interseção, eu vou rearranjar eles numa estrutura de árvore, e essa decomposição ela tem que satisfazer 3 condições. A primeira é que todo vértice está contido em pelo menos um bag. Para toda aresta do meu grafo, existe um bag que contém os vértices incidentes a essa aresta. E a terceira propriedade é que
Dado um vértice, os bags que contém aquele vértice induz uma subárvore dessa árvore. É mais fácil entender com o exemplo que eu vou apresentar a seguir. A largura de uma tree decomposition vai ser o número de vértices que aparece no bag menos 1. Esse menos 1 é simplesmente para coincidir com aquele valor K que eu falei da K-árvore parcial. E a tree if do grafo G pode ser visto como, dentre todas as possíveis formas de se fazer uma tree decomposição, é aquela que te dá a menor largura. Tá? É mais fácil entender o que é a tree if pensando em K-árvores, mas é mais fácil manipular e resolver um problema em cima da tree if usando a tree decomposition. Para ficar mais intuitivo, eu tenho aqui um grafo G. Eu tenho aqui um grafo G. Eu tenho uma tree decomposition de G. E na tree decomposition de G, vocês podem ver que todo vértice ele aparece em pelo menos um bag. Toda aresta vai aparecer. Para toda aresta existe um bag que contém aquele par de vértices. E, além disso, se eu pegar qualquer vértice do meu grafo, os bags que contêm aquele vértice vão formar uma subárvore da minha árvore. Ok? Quando a gente está trabalhando com tree decomposition, na verdade, é mais fácil a gente rearranjar ela para ser um pouco mais bem comportada. Um pouco mais bem comportada para a gente significa resolver um probleminha aqui. Olha, por exemplo, nesses dois bags que estão tracejados, eu tenho, por exemplo, B, D e G, e depois eu tenho A, B e D. Então, eu tenho um vértice que está no bag filho e não está no pai, e um vértice que está no pai e não está no filho. Então, isso é um pouco ruim na hora de manipular, e a gente tenta dar uma simplificada na tree decomposition para ela ser melhor comportada. E eu tenho, quando eu faço isso, na verdade, a gente chama de nice tree decomposition. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente passa a ter 4 tipos especiais de vértices. Eu tenho os vértices folha, que na maioria das vezes a gente assume que são conjuntos vazios. Nesse exemplo, tem um vértice, só para ficar um pouco menor o desenho. Eu tenho vértices de introdução. Esses vértices de introdução têm apenas um filho e um vértice a mais além do filho. Vértices de esquecimento, que são vértices que têm apenas um filho e um vértice a menos que o filho. E vértice join, que são vértices com 2 filhos, onde os filhos têm exatamente o mesmo conjunto de vértices no bag. Ok? Então, se a gente olhar esses 2 vértices aqui, a raiz e o filho da raiz, nessa primeira árvore, ela, na verdade, para eu fazer uma nice tree decomposition, esses 2 bags viraram 3, onde eu preciso de um bag intermediário, que é de esquecimento, onde eu esqueço G para depois inserir o A. E como vocês podem ver, esse bag BD, ele é um separador entre G e A, certo? Então, isso significa que quando você tem uma tree decomposition, cada bag é um separador no meu grafo. E essa estrutura de separador é extremamente útil na hora da gente fazer uma programação dinâmica, por exemplo. Quando alguém me pergunta para que serve a tree if, a resposta primária seria várias classes de grafos, na verdade, possuem tree if limitada. Por exemplo, árvores possuem tree if 1, grafos alterplanares e série paralelos possuem tree if 2, grafos cordais que não possuem clique de tamanho K têm tree if no máximo K. Os grafos de fluxo de controle que o Jaime falou sobre eles, né, que são oriundos de programas estruturados, também possuem tree if limitada, se eu não me engano, é no máximo 6. Tem um paper recente que mostra que grafos de fluxo de controle de programas em C possuem tree if limitada, e o legal é que
mesmo tendo GoTo, os programas vão ter TrueWifi limitada. Então, por que TrueWifi é legal? Porque várias classes de grafos interessantes e importantes possuem TrueWifi limitada. E, além disso, quando um grafo possui TrueWifi limitada, eu consigo usar a estrutura de Tree Decomposition para, em geral, fazer uma programação dinâmica e eficiente para resolver problemas naquela classe de grafos, ou na classe dos grafos com TrueWifi limitada. Ok? Então, eu não vou falar muito dos exemplos, dos possíveis exemplos que a gente poderia fornecer de programação dinâmica usando Tree Decomposition, mas no livro do Fedor, do Sackett, do Daniel e outros, a gente tem vários exemplos de programação dinâmica explorando a estrutura da Tree Decomposition. Para citar, né, coisas que a gente anda fazendo por aqui, recentemente, com Flávia Bonomo, Juliano Nascimento, da UFMG, o Fabiano, da UERJ, e o Jaime, a gente apresentou, entre outras coisas, um algoritmo linear para encontrar o menor número de vértices que você precisa remover para fazer um grafo se tornar livre de garra, usando Tree Decomposition como parâmetro. No caso, a gente dá um algoritmo linear para grafos que possuem TrueWifi limitada. E também, um outro paper bem recente, a gente generaliza essa ideia para fazer um algoritmo que encontra o menor número de vértices para eliminar qualquer H, né? H-free, a gente resolve H-free vertex deletion, ou seja, determinar o menor número de vértices para fazer com que o grafo se torne livre de um subgrafo proibido do H. Esse algoritmo que a gente apresenta no paper do MFCS, que eu, junto com o Ignasi, na verdade, a gente mostra que, para a maioria das famílias de subgrafos induzidos, a gente não consegue fazer melhor do que 2 elevado a TrueWifi elevado a H-2. Esse é um paper que foi desenvolvido durante a visita do Ignasi à UF pelo CapSprint. Então, para que usar TrueWifi? A primeira resposta é porque várias classes de grafos possuem TrueWifi limitada, e quando eu tenho uma classe com TrueWifi limitada, geralmente eu consigo fazer programação dinâmica para resolver problemas. Só que a TrueWifi, ela se torna mais interessante ainda, porque eu posso usar ela como ferramenta para resolver outros problemas que originalmente não tinham nada a ver com a TrueWifi. Por exemplo, se eu estou querendo encontrar um ciclo de tamanho pelo menos K, e eu quero usar K como parâmetro, uma forma de fazer isso bem simples, que foi proposta pelo Bodlander, é fazer primeiramente uma busca em profundidade. Quando você faz uma busca em profundidade, você olha as arestas de retorno. Ao olhar uma aresta de retorno, ou você vai ver que essa aresta de retorno fecha um círculo de tamanho maior ou igual a K, e você encontrou a resposta do problema, ou caso contrário, você concluiu que você fez uma busca em profundidade, toda aresta de retorno vai fechar um ciclo pequeno e, consequentemente, ela vai formar bags com poucos vértices. Então, você conclui que se você fizer a busca em profundidade e não achar esses retornos longos, você, na verdade, está trabalhando com grafo com TrueWifi limitada. E aí, após concluir que é TrueWifi limitada, você pode atacar o problema da forma mais conveniente. Um outro exemplo de aplicação dessas abordagens, né, que a gente chama de win-win, foi apresentado por Kawarabayashi e o Bruce Reed, que também é um problema que o Luergo gosta muito, né? Então, o closing number é encontrar o menor número de cruzamentos de uma representação do grafo desenhado no plano. O que eles proporam nesse paper é que se você quer determinar se o grafo possui um closing number no máximo K, então você consegue pegar a instância de entrada, decompor ela em várias partes,
tal que cada parte pode ser resolvida individualmente e cada uma dessas partes possui gêmeos limitado. Uma vez que eles sabem que cada parte dessa possui gêmeos limitado, é possível remover vértices irrelevantes, de forma que você sabe que a instância resultante possui trie-width limitada. E uma vez que tem trie-width limitada, eles usam o teorema de Curseri para resolver. Então, aqui eu tenho dois exemplos em que o problema originalmente não tem nada a ver com trie-width, mas a gente consegue pré-processar de forma que ou eu resolvo o problema ou eu concluo que a instância resultante, depois do meu pré-processamento, tem trie-width limitado, e uma vez que tem trie-width limitado, eu posso atacar o problema da forma que me for mais conveniente. Essas abordagens, a gente também tem recentemente usado ela para resolver problemas. Então, no IPEC do ano passado, com o meu aluno de doutorado, o Daniel e o Leilton Rafael da Unicamp, a gente usa uma estrutura de Minus para ajudar a resolver um problema de bonds que são relacionados a max cut. E, recentemente, com dois alunos da UF e o Matheus Oliveira, o Jânio, no caso, é aluno de doutorado e o Matheus Alves é aluno da graduação, a gente consegue resolver um problema de complexidade de circuitos assumindo que o gêmeos do circuito é limitado. Como eu mencionei, no paper do Bruce e do Kawarabayashi, eles simplesmente não, mas após conseguir reduzir as instâncias a uma instância com trie-width limitada, eles simplesmente invocam o teorema de Curseri. O que seria o teorema de Curseri? Curseri, em 1990, ele mostrou que qualquer propriedade que você consegue expressar em M sol 2 pode ser resolvido de maneira eficiente. Eficiente, no caso, seria em função da trie-width e do tamanho da expressão que você usa, vezes M. Ou seja, se uma propriedade é expressa em M sol 2, em grafos com trie-width limitada, se a expressão que eu uso possui tamanho constante, então o problema é resolvido em tempo linear. Então, essa combinação do pré-processamento com o framework de Curseri garante, por exemplo, que Cosine Number com no máximo K cruzamentos, quando K é constante, pode ser resolvido em tempo linear. Dentro dessa estrutura de M-Sol Model Checking, dá para fazer muita coisa. M-Sol 2, na verdade, significa que eu vou expressar em M-Sol, mas é um M-Sol particular, uma lógica monádica de segunda ordem particular, específica para grafos, onde eu vou quantificar apenas vértices, arestas, conjuntos de vértices e conjuntos de arestas. Então, o predicado que a gente usa aqui vai ser o predicado incidência, para saber se pares de vértices são adjacentes ou se uma aresta é incidente a um vértice. Então, usando só isso, a gente consegue expressar vários problemas, como, por exemplo, saber se um determinado conjunto é maclíquico, se um determinado conjunto é conjunto dominante, se determinar se o grafo é transcolorível e assim por diante. Para quem quiser investir nessa direção, é uma direção bem sólida de pesquisa. Esse seria o livro básico, que contém todo o conteúdo da teoria proposta pelo Curseri, mas, sendo sincero, é um material um pouco... A legibilidade do livro não é muito simples. Então, recentemente, bem recentemente, a gente orientou um aluno de mestrado que o objetivo dele é fazer um material mais didático sobre como funciona o teorema de Curseri por dentro. Então, fica aqui a propaganda, quem estiver interessado em aprender como funciona M-Sol Model Checking para propriedades em grafos, um material bem mais didático seria a dissertação do nosso aluno. A ideia dessa dissertação foi começar falando de M-Sol Model Check para strings, para depois ir para árvores, para depois evoluir para grafos.
né? Então, quem estiver interessado em entender como funciona essa brincadeira de model checking para resolver problemas em grafos, talvez esse seja um bom material introdutório. E eu posso enviar. E aí a gente fecha a discussão inicial sobre TreeWith, né? Quando a gente fala de TreeWith, a gente tem a propriedade de usar a programação dinâmica para resolver o problema, a gente pode usar model checking, a gente pode fazer essas abordagens win-win para reduzir a instância e depois atacar o problema reduzido. E talvez o que mais motiva as TreeWith são o fato de você simplesmente poder olhar o problema, saber expressar ele usando MSOL2, e com isso você já sabe que dá para resolver. Isso é muito bom. Mesmo não necessariamente dando o melhor algoritmo, é muito bom saber que você consegue resolver o problema rápido, você consegue reconhecer rapidamente que o problema pode ser resolvido em tempo FTP. Só que quando você vai fazer MSOL Model Checking, o MSOL2, a gente é obrigado a identificar as arestas. E para fazer uma triautômata, né, de tamanho constante, na verdade a gente precisa memorizar localmente poucas arestas. Na TreeWith a gente consegue fazer isso pelos bags, né? Então, localmente eu estou percorrendo bags e o número de arestas que eu preciso identificar localmente é pequeno. Então, eu consigo fazer uma triautômata usando poucos labels. A ideia da ClickWith surge também dessa brincadeira de MSOL Model Checking, só que tentando não identificar arestas, mas identificar vértices. Então, na ClickWith, a ideia é pensar que talvez um conjunto de vértices funcione como gêmeos a partir de um certo momento. Se aquele conjunto de vértices ele funciona como gêmeos, talvez eu não precise marcar todas as arestas incidentes a eles e nem marcar cada um deles individualmente. Eu posso marcar talvez eles todos com o mesmo label, porque a partir daquele momento, todos eles funcionam de forma igual, né? Funcionam como gêmeos. Então, a ClickWith surge com o intuito de trabalhar com grafos que são densos, mas que têm essa estrutura de muitos vértices, eles são gêmeos entre si a partir de um certo momento. Então, com isso, talvez eu seja mais esperto a gente marcar só esses conjuntos de vértices que são gêmeos entre si a partir de um certo momento. Formalmente, a ClickWith de um grafo consiste no menor número de labels que eu preciso para construir meu grafo G, fazendo 4 operações. A primeira é criar um vértice com determinado rótulo, a segunda é fazer a união disjunta, a terceira é fazer um join entre os dois conjuntos, um join entre os vértices de um label I e os vértices de um label J, e eu tenho a quarta operação, que é a operação de rerotular. Então, eu posso falar que a partir de um determinado momento, todo mundo que está com o rótulo azul passa a ter rótulo vermelho. Então, quando a gente brinca com essa estrutura de labels para construir o meu grafo, essa estrutura nos dá uma árvore de decomposição também, que a gente chama de árvore de expressão, e o tamanho, a largura da árvore de expressão é o menor número de labels que você usou na decomposição como um todo, ok? Então, nessa figura aqui, por exemplo, quando eu tenho mais de um filho, é porque eu fiz a união disjunta. Quando eu faço join ou relabel, eu tenho só um filho. Isso daqui nos dá uma estrutura bonitinha de árvore de decomposição, diferente das tree decompositions que a gente apresentou para a TreeWith. Para quem está familiarizado com classes de grafos, é bem fácil ver que as coárvores dos cografos são exatamente árvores que eu preciso só de 2 labels. Para quem trabalha com os grafos de distância hereditária, os grafos de distância hereditária, por exemplo, eles possuem uma decomposição usando só 3 labels, que é chamada de One Vertex Extension Tree. Então,
existem várias classes de grafos que são densas, mas que, a partir de um certo momento, eu tenho um conjunto de vértices que são gêmeos entre si a partir daquele momento. Então, quando a classe de grafos tem essa estrutura, em geral, é fácil fazer quer dizer, quando o grafo tem essa estrutura, em geral, essa classe vai ter, ou esse grafo vai ter uma click-with limitada, e a gente pode explorar essa estrutura para tentar fazer um algoritmo de programação dinâmica ou um MSOL model checking. Cografos, como eu falei, grafos de distância hereditária e grafos com trio-if limitada são exemplos de classes de grafos com click-with limitado. Então, o parâmetro click-with, ele generaliza o parâmetro trio-if no sentido de todas as instâncias que têm trio-if limitado também vão ter click-with limitado. E, além disso, o Corselli e outros mostraram que se eu fizer um MSOL model checking que não precisa de quantificar conjunto de vértices e conjunto de arestas, então eu consigo resolver o problema em tempo FPT, na verdade, em tempo FPT com relação ao tamanho da click-with e o tamanho da expressão que você constrói vezes N. Isso implica que você consegue resolver em tempo linear instâncias com click-with limitada, desde que a fórmula em MSOL que você constrói, ela tem tamanho constante, o que na maioria das vezes é bem comum. Para citar, né, coisas que a gente tem feito recentemente, com o Alan, que é aluno de doutorado, que acabou de ter concluído o doutorado, né, mas o Stephanie Bess e o Manha, a gente usa, por exemplo, em um dos resultados, o fato do problema ser MSOL 1 expressível para mostrar que um problema sobre grafos direcionados, que é super difícil de resolver usando parâmetros de largura, pode ser resolvido em tempo FPT para o parâmetro click-with do grafo direcionado. E, nesse trabalho de bonds, a gente faz uma programação dinâmica usando a click-with para mostrar que em grafos com click-with limitado, a gente consegue fazer algoritmos polinomiais, mas esse algoritmo não é FPT e a gente mostra que, a menos que a hipótese de tempo exponencial falhe, a gente não vai conseguir fazer algoritmo FPT. Então, o nosso algoritmo, que é XP, né, que é da forma n elevado a click-with, aparentemente, ele não pode ser melhorado. Então, a gente chega no ponto inicial da nossa discussão, que trio-if é extremamente útil. Eu consigo usar trio-if muito para resolver uma gama muito grande de problemas. Click-with é um parâmetro extremamente interessante, que é capaz de capturar instâncias densas, que é uma coisa que é uma limitação da trio-if, ou seja, trio-if não trabalha com instâncias densas, então se você tem uma clique enorme, o seu grafo não tem trio-if limitada, mas você pode ter cliques grandes e mesmo assim ter uma click-with pequena. Mas, por exemplo, você não vai ser capaz de resolver vários problemas que você resolveria de forma eficiente usando a trio-if, talvez você não seja capaz de resolver usando click-with. E, por exemplo, no framework de MSOL Model Checking, a trio-if acaba sendo mais interessante porque você é capaz de expressar uma gama muito maior de problemas. Então, no MSOL 2, eu permito quantificação de arestas, e para vários problemas, é natural você ter que quantificar arestas para expressar a propriedade que você quer resolver. Então, tem um gap aí, que é quando você é capaz de resolver um problema quando o grafo tem trio-if limitada, mas não é capaz de resolver o problema em click-with limitada,
talvez ainda tenha uma gama muito grande de instâncias que são densas, mas que ainda são fáceis de resolver. Mas elas, por ser densas, elas não seriam resolvidas por um algoritmo FPT por TreeWiff. Eu não vou conseguir resolver de maneira eficiente usando o ClickWiff, porque talvez o problema seja intratável quando parametrizado por ClickWiff, mas o fato de ser intratável por ClickWiff, não ser capturado pelos frameworks de TreeWiff, não significa que não haja uma gama muito grande de instâncias densas que são fáceis de serem resolvidas. Então, com essa motivação, a gente resolveu considerar a TreeWiff do grafo complementar como parâmetro para resolver problemas que originalmente são difíceis de serem resolvidos usando TreeWiff, mas são fáceis de serem resolvidos usando... Desculpa, são difíceis de serem resolvidos usando ClickWiff, mas são fáceis de serem resolvidos usando TreeWiff. Então, por exemplo, o ciclo mais longo, caminho mais longo, max cut, conjunto dominante de arestas e coloração em grafos são problemas que você sabe resolver bem usando TreeWiff, mas você não sabe resolver bem usando ClickWiff. E para expressar esses problemas, você é obrigado a quantificar arestas. Então, a ideia é, para esses 5 problemas, por exemplo, que são difíceis para parametrização por ClickWiff, como que você resolveria instâncias densas, né? Como identificar instâncias densas que são fáceis para esses problemas que são difíceis para ClickWiff. Então, em 2016, nesse paper aqui de 2016, eles usaram a TreeWiff do complemento para resolver PathCover. Nesse paper do WG de 2017, tem até uma interseção dos autores, eles fazem uma discussão no final sobre a possibilidade de considerar parâmetros que são tradicionalmente interessantes para grafos esparsos para resolver propriedades sobre o complemento. Ou seja, seria talvez interessante para um problema P considerar parâmetros sobre o complemento para poder resolver eles, e em especial eles falaram, talvez seja interessante usar TreeWiff. Então, com a motivação de que tem vários problemas clássicos que são difíceis para ClickWiff, e o fato de que talvez seja bem interessante considerar a TreeWiff do complemento, a gente resolveu abordar a co-TreeWiff, que nada mais é do que a TreeWiff do grafo complementar. Ok? Então, a primeira observação que a gente faz é fácil, né? Dá para a gente pensar num MSOL Model Check análogo para co-TreeWiff. Só que nesse tipo de MSOL Model Check, eu não vou poder quantificar arestas, mas eu posso quantificar conjuntos de não arestas, por exemplo. Então, só para ficar claro, eu chamo de linha MSOL, é uma generalização do MSOL para problemas de otimização, onde além de satisfazer a propriedade, eu ainda posso maximizar ou minimizar conjuntos que satisfazem uma propriedade MSOL. Tá? E aí a gente define o que a gente chama de linha MSOL 3, que é o análogo do MSOL 2, só que quantificando não arestas ao invés de quantificar arestas. E aí a gente consegue, simplesmente por complemento, dizer que se um problema é expresso em linha MSOL 3, então o problema vai ser FPT com relação a co-TreeWiff. Então, de cara, esse parâmetro que é interessante para grafos densos, ele já tem um metateorema associado a ele naturalmente. Só para a gente ilustrar uma aplicação desse metateorema, né, eu gostaria de mencionar um problema relacionado às biclicks do seminário anterior, né? Então, se eu pensar numa
um problema que eu estou propondo chamar de co-biclic balanceada. O que seria isso? Eu quero particionar o conjunto de vértices do meu grafo em 3 partes, tal que 2 sejam cliques de igual tamanho, e eu quero que essas cliques sejam completamente não adjacentes entre elas, e eu quero maximizar o tamanho dessas cliques. Né? Então, eu quero encontrar o maior K, tal que eu consiga particionar meu grafo em K1, K2 e R, tal que K1 e K2 sejam cliques tão grandes quanto possível, de igual tamanho e sem nenhuma aresta cruzando entre elas. Ok? Por que esse problema eu vou conseguir expressar em MSOL3? Porque, na verdade, isso significa que eu estou procurando pela biclic balanceada máxima no grafo complementar. Então, quando eu penso numa biclic balanceada máxima, eu sei que, primeiro, eu tenho que ter eu tenho que ter 2 conjuntos, S1 e S2, que são conjuntos independentes, eu tenho que ter todas as arestas cruzando entre S1 e S2, tudo isso é fácil de fazer usando MSOL. Agora eu preciso comparar a cardinalidade desses 2 conjuntos. Comparar a cardinalidade de conjunto eu não posso fazer em MSOL, mas no caso da biclic, eu consigo fazer isso porque eu só preciso falar que existe um emparelhamento perfeito em que esse conjunto de arestas, cruzando entre S1 e S2, contém um emparelhamento perfeito. E isso eu consigo fazer usando MSOL. Então, por tabela, a gente sabe que encontrar a co-biclic balanceada máxima, no caso, seria resolvido de forma eficiente se eu usar CTRL-IF. Então, isso é só para ilustrar a possibilidade que a gente tem de usar metateoremas, eventualmente, para, de uma forma muito rápida, conseguir pelo menos reconhecer que o problema vai ser tratado. Aí depois a gente entra numa discussão sobre FPT otimalidade, que é qual é a forma mais eficaz de usar essa estrutura. Agora, entrando nos problemas clássicos, né? O primeiro que eu vou apresentar é o max cut. Se eu tentar expressar max cut usando linha MSOL 3, eu tenho um problema que não é sobre a propriedade de ser um cut, mas sim sobre a função objetivo. A função objetivo natural do max cut é maximizar o conjunto de arestas tal que é um cut. O problema com o MSOL3 é que eu não vou quantificar arestas, eu vou quantificar não arestas. Para expressar o tamanho do max cut quantificando não arestas, eu tenho que, uma forma natural é a cardinalidade de S vezes a cardinalidade de V menos S, menos as não arestas que estão cruzando. O problema dessa função objetivo é que ela não é linear. E uma curiosidade, quando se trabalha com max cut, na verdade, é bem natural aparecer funções quadráticas ao tempo todo, né? Trabalhando agora num projeto de max cut com Celina, Luérpio, Liliana, Marisa e Rubens, é bem fácil ver que funções quadráticas aparecem ao tempo todo no max cut. Então, tentar, eventualmente, expressar um linha MSOL3 talvez não seja um bom caminho para resolver max cut, e aí a gente resolve usar a estrutura da decomposition para fazer um algoritmo eficiente. Só um parênteses, tem realmente, parece ter realmente uma relação bem forte entre max cut e programação quadrática, tanto que, para um determinado parâmetro que é chamado de diversidade de vizinhança, o único algoritmo FPT que se usa para resolver max cut, que se conhece para resolver max cut, usa uma modelagem de programação quadrática e depois invoca um algoritmo do Daniel Lokhmanov, que resolve programação quadrática quando eu tenho o número de variáveis como parâmetro. Então, não existe uma relação forte entre max cut e programações quadráticas. É isso que eu gostaria de destacar. E talvez por isso eu não vou gastar energia tentando encontrar uma forma de modelar max cut usando linha MSOL3. Para resolver max cut parametrizado pela CTRL-IF,
eu posso simplesmente usar a tree decomposition do meu grafo, a tree decomposition do complemento, e trabalhar diretamente no grafo complementar, simplesmente ajustando as contas para, ao invés de contar arestas, contar não arestas. Então, na verdade, a gente consegue fazer uma programação dinâmica, onde eu só preciso saber, para cada vértice do meu bag, quais são os vértices que estão na partição esquerda, quais são os vértices que estão na partição esquerda. Como são só duas partições, uma vez que eu defino a partição esquerda, a da direita está naturalmente definida, e além disso, eu só preciso memorizar quantos vértices que já foram esquecidos, né, nesse comportamento bottom-up de tree decomposition, quantos vértices que já foram esquecidos estavam na parte esquerda. Se eu sei quantos vértices estavam na parte esquerda, naturalmente eu sei quantos estão na direita, e eu consigo fazer a contagem de forma apropriada, de maneira a contar não arestas que estão cruzando no meu grafo G, porque, na verdade, eu estou trabalhando, eu estou preocupado em computar o max cut do complemento. Então, aqui eu tenho só uma apresentação bem rápida de como seriam as fórmulas da minha relação de recorrência. Eu não vou focar nisso para não ficar tedioso. O importante é ver que a minha matriz, ela vai ter tamanho quadrático com relação a n e single exponential com relação ao parâmetro CTRL-IF, e a computação de cada uma das recorrências vai ser feita em tempo single exponential. Então, eu consigo obter um tempo de execução com um algoritmo com esse tempo de execução aqui, que é cúbico com relação a n e single exponential com relação ao CTRL-IF. Na verdade, eu falei que a computação das fórmulas são single exponential, mas não. A computação das fórmulas podem ser linear em n, mas isso não é problema. Só que isso faz a computação ficar cúbica no final. Aí a gente vai para o nosso segundo problema, que talvez seja mais interessante ou mais desafiador sob o ponto de vista da CTRL-IF, que é o conjunto dominante de arestas. Conjunto dominante de arestas é o menor número de arestas que eu preciso, tal que todas as demais arestas, todas as arestas do grafo, ou está no conjunto, ou é incidente a pelo menos uma outra aresta que está no conjunto. Ok? O conjunto dominante de arestas, ele é um problema que está estritamente relacionado a encontrar um emparelhamento maximal mínimo. Por exemplo, o Yannakax, ele mostrou... Bom, primeiro, é bem fácil ver que se eu tenho um emparelhamento maximal, então esse emparelhamento maximal é um conjunto dominante de arestas. E, além disso, Yannakax mostrou que se eu tenho um conjunto dominante de arestas, então eu consigo, em tempo polinomial, obter um conjunto maximal, um emparelhamento maximal de igual tamanho. Isso mostra que o conjunto dominante de arestas mínimo e o emparelhamento maximal mínimo têm a mesma cardinalidade. Então, só para ilustrar, A e C são conjuntos dominantes de arestas que não são emparelhamentos maximais, mas a partir deles eu consigo obter B e D, que são emparelhamentos maximais. O D, no caso, ele não é mínimo, e o B, ele é mínimo, que coincide com o tamanho do conjunto dominante de arestas mínimo, que é apresentado em A. Então, na verdade, se eu resolver conjunto dominante de arestas, por tabela, eu também resolvo emparelhamento maximal mínimo. Para resolver conjunto dominante de arestas, eu preciso de analisar, não agora a tree decomposition com relação ao complemento, mas eu preciso olhar como que essa estrutura de bags que eu percorro em bottom-up
como ela se comporta quando eu olho para o meu grafo que eu preciso resolver. Então, a ideia aqui é, primeiro, a gente analisar G como um grafo onde o complemento de G é a união de dois grafos. Eu estou chamando de G1 barra e G2 barra. Quando o meu grafo ele tem essa estrutura, eu naturalmente tenho os vértices que estão na interseção de G1 e G2, eu tenho os vértices que estão só em G1 e não estão em G2, eu tenho os vértices que estão em G2 e não estão em G1, e eu tenho todas as possíveis arestas cruzando entre C e D, que são as partes que não estão na interseção. A ideia agora é a gente brincar com essa estrutura de B, C, D e X para a gente poder fazer uma programação dinâmica usando a tree decomposition do complemento, mas em cima do próprio grafo onde eu quero resolver conjunto dominante de arestas. Para a gente ser capaz de resolver isso, a primeira coisa que a gente observa é que ou todos os vértices em C ou todos os vértices em D vão estar contidos no conjunto de vértices induzido por um conjunto dominante de arestas ótimo. É bem fácil ver que se você tem um vértice em C que tem uma aresta em Q e um vértice em D que tem nenhuma aresta em Q, então a aresta entre eles dois que está em B, ela vai estar não dominada. E essa pequena observação nos dá um parâmetro binário que a gente consegue brincar com ele ao longo da programação dinâmica e ele vai ser bem útil para a gente. Em especial, quando eu olho um conjunto dominante de arestas, esse conjunto de dominante de arestas, ele particiona o conjunto X em 3 conjuntos. O primeiro são o conjunto de vértices que possuem arestas incidentes no grafo G1. O segundo conjunto é o conjunto de vértices que não é incidente a nenhuma aresta do conjunto dominante. E o conjunto S3 são um conjunto de vértices que ele é incidente a arestas do conjunto dominante de arestas, mas é incidente a só as arestas que estão entre o vértice de S3 e vértices que ainda não foram, e vértices que estão em D, né, no caso, que são os vértices de G2 que não estão em X. Então, eu tenho naturalmente essa partição do meu conjunto X em S1, S2, S3, e além disso eu tenho um número inteiro que me fala quantas arestas do conjunto dominante de arestas eu tenho cruzando entre C e D. E aí a gente consegue mostrar que se eu pegar duas soluções, dois conjuntos dominantes de arestas, Q1 e Q2, que satisfazem, que possuem a mesma configuração com relação a X, ou seja, eu tenho S1, S2, S3, eu tenho exatamente LB arestas cruzando, e além disso, aquele valor R ali, que é o binário, que fala se C ou D está totalmente adjacente, está totalmente incidente a uma aresta do conjunto dominante de arestas. Se eu tenho duas soluções com a mesma configuração com relação a S1, S2, S3, LB e R, então eu sei que eu consigo mesclar essas duas soluções e obter uma terceira solução que satisfaz as mesmas propriedades. Ou seja, eu consigo usar todas as arestas de G1 e depois pegar as arestas de G2 que não estão contidas em X e fazer uma nova solução. Quando a gente consegue mostrar isso, na verdade, o que a gente está conseguindo demonstrar é que esse conjunto de informações é suficiente para a gente armazenar e fazer a programação dinâmica, porque a gente está construindo classes de equivalência que satisfazem o princípio de otimalidade. Em especial, se uma dessas soluções é ótima, eu consigo
pegar o ótimo local e, a partir dele, construir uma nova solução que vai ser também um ótimo global. Então, para não ficar chato, eu não vou colocar todas as fórmulas, eu só quero dizer que se eu fizer uma programação dinâmica que se preocupa em encontrar o conjunto dominante parcial de arestas de tamanho mínimo com relação à informação S1, S2, S3, L, B e R, eu consigo fazer uma programação dinâmica que vai estar correta, se as fórmulas, obviamente, estão corretas, graças ao teorema anterior. E com isso a gente consegue fazer uma programação dinâmica que vai ser do tipo 2 elevado a O da cotrio if vezes N elevado a 4. Por fim não, mas agora eu vou falar do caminho mais longo, do ciclo mais longo, e para isso a gente vai agora usar o teorema de Bond-Chivato, né? O fecho de um grafo G, né, ou Bond-Chivato, o fecho de um grafo G, ele é construído pela adição sucessiva de arestas entre pares de vértices cuja soma dos graus é maior ou igual a n. Certo? E o teorema de Bond-Chivato, ele consiste em dizer que um grafo G ele é hamiltoniano, se somente se o fecho do meu grafo G também é hamiltoniano. E esse é um teorema clássico de 76. Se a gente pegar a prova do teorema, é bem fácil ver que a gente consegue alterar ela para mostrar que o fecho do meu grafo G também vai preservar o tamanho do maior ciclo e o tamanho do maior caminho do meu grafo. Esse paper aqui eu coloquei só como exemplo, que é um paper que explicitamente coloca esse enunciado como um corolário, mas eu acho que a gente deve dar o crédito realmente a Bond-Chivato, porque é só questão de detalhe, modificar a prova para também mostrar que o fecho do grafo G preserva, por exemplo, a circunferência do grafo G. Por que eu estou usando isso? Porque se eu sei que o fecho do meu grafo preserva o tamanho do maior ciclo e o tamanho do maior caminho mínimo, então, se for conveniente, eu posso computar o fecho para depois trabalhar com a instância. Ok? E o mais legal disso é que quando eu penso em cotrio if, eu posso adicionar essas e manter o grafo com cotrio if limitada. Para enxergar isso, é mais fácil a gente pensar no análogo. Se eu tenho um grafo cotrio if limitado, eu posso retirar essas e continuo tendo um grafo cotrio if limitada. Então, se eu estou trabalhando com a cotrio if, eu posso adicionar essas e eu vou continuar tendo um gráfico com cotrio if limitado. Então, legal, porque eu computando fecho de Bond-Chivato, eu preservo o tamanho do maior ciclo do tamanho do maior caminho mínimo, e eu não perco a propriedade de ter cotrio if limitado, então eu continuo podendo brincar com a estrutura de cotrio if, se necessário for. E aí a gente consegue observar que se eu tenho um grafo, em que, se eu estou trabalhando com o fecho do meu grafo, o fecho do meu grafo ele vai ter cotrio if limitada. Então, se eu estou trabalhando com o fecho e o fecho tem cotrio if limitada, eu consigo observar que o grafo do fecho, ele pode ser particionado em uma grande clique e mais uma protuberância que tem tamanho, no máximo, O da cotrio if. Para a gente ver isso, é bem fácil a gente observar que, durante a tree decomposition, os vértices vão sendo esquecidos um a um. E, quando eu esqueço um vértice, por exemplo, o primeiro vértice, eu tenho um bag, e esse vértice esquecido é completamente adjacente a todo mundo que não está no bag. Então, ele tem um grau muito alto.
Então, quando eu esquecer mais um vértice, esse mais um vértice também vai ser adjacente a muitos vértices, então, no fecho, eles teriam que ser adjacentes, porque a soma do grau deles vai estourar N. Então, se eu for fazer esse raciocínio em bottom-up, é fácil ver que tudo vai ser uma clique, tudo que for esquecido vai formando uma clique enorme, até chegar num resíduo ali que tem poucos vértices, tá? Para quem está acostumado, no join, eu vou ter que a esquerda tem uma clique, a direita tem uma clique, mas eu tenho todas as arestas cruzando entre essas cliques, então no join eu também tenho uma clique esquecida enorme. Então, a gente chega nessa estrutura. Uma clique enorme, mais um conjunto limitado de vértices, e esse conjunto limitado de vértices também ele vai ser obrigado a ter grau pequeno. Então, na verdade, a gente está concluindo que o covertex cover desse grafo, que é o feixe de Bond-Chivato do meu grafo que tinha cotrio-if limitada, ele também é limitado. Ou seja, então eu posso agora trabalhar com a informação de que eu tenho esse covertex cover limitado. E aí a gente consegue fazer, com não muita dificuldade, algoritmos FPTs para resolver caminho mais longo ou ciclo mais longo, por exemplo. E talvez o que está faltando comentar é só o ingrediente que faltava, né? Que é como que você computa o fecho. Por coincidência, em 87, o Jaime apresentou, né, eu tinha acabado de nascer e o Jaime apresentou um algoritmo para computar o feixe de Bond-Chivato em N ao cubo. E, curiosamente, esse ainda deve ser um dos estados da arte para se computar o feixe de Bond-Chivato. Oi, Everton. Oi. Não, só para dizer que estamos com 1 hora de palestra agora. Eita, Tá bom? já? Valeu. Obrigado, vou terminar então. E aí a gente consegue observar também que, brincando com a propriedade de estabilidade, a gente consegue usar o mesmo truque para resolver vários outros problemas. E sobre coloração. Coloração parametrizada por cotrio-if é a mesma coisa que click cover parametrizado por cotrio-if. Nesse caso, eu só preciso saber, no meu bag, quais são os vértices que eu não preciso cobrir no presente momento, e eu tenho que encontrar o click cover mínimo do que sobrou em bottom-up. E aí, fazendo isso, a gente consegue fazer algoritmos lineares para resolver o problema em grafos com click cover limitado. Desculpa, em grafos com trio-if limitada. Logo, a gente resolve coloração em grafos com cotrio-if limitado. E aí a gente consegue fazer o mesmo raciocínio para pre-color extension, que é basicamente pensar em click cover extension. Click cover extension é um click cover, onde vértices com a mesma cor tem que estar na mesma clique, e vértices com cores distintas tem que estar em cliques separadas. Ou seja, nenhuma clique contém duas cores. E aí a gente consegue basicamente usar o mesmo algoritmo, simplesmente filtrando quais são as cliques que eu vou formar nos vértices de introdução. E se eu quero resolver equitable coloring, em equitable coloring eu quero só classes de cores de tamanho que diferem no máximo em uma unidade. Então eu estou pensando no complemento em cliques de tamanho no máximo, cujo tamanho difere no máximo em uma unidade. Então, para resolver equitable click cover, a gente pode adicionar um parâmetro auxiliar que vai falar, eu quero uma clique de tamanho L ou L-1. Como a gente sabe que toda clique está contida num bag, eu só vou testar cliques de tamanho no máximo K, então a gente multiplica o tamanho da matriz por um fator de no máximo a cotrio-if, ou a trio-if, e também tem algoritmos lineares para resolver esses caras. Para ser justo, na verdade, essa observação de que equitable coloring é FPT parametrizado pelo complemento da trio-if já foi observado
anteriormente pelo Guilherme Gomes, o Carlos Vinícius e o Vinícius. Tá? Então, para fechar, a ideia desse seminário é dizer que a gente não pode esquecer as instâncias densas. Então, se eu tenho um algoritmo competitivo se eu tenho um algoritmo para TrueIf, talvez eu devesse considerar a co-TrueIf também. E aí eu tenho um parâmetro que é o mínimo entre TrueIf e a co-TrueIf, que não é capaz só de resolver instâncias esparsas, mas como também resolveria as instâncias densas. E aí, gostaria de enfatizar que co-TrueIf realmente é uma ferramenta poderosa. A gente tem MSOL Model Check, a gente pode usar, fazer programação dinâmica usando o 3D Composition, a gente tem uma abordagem baseada no feixe de Bond-Stivato, e a gente ainda tem isso como uma alternativa a ClickWith, e esse parâmetro ainda é útil para problemas que são difíceis, mesmo para grafos com TrueIf limitado. Então, aqui está um resumo dos resultados que a gente obteve. Por que eu falei de Precaller Extension e Equitable Colony? Porque esses problemas são W1 hard para TrueIf, mas são fáceis para co-TrueIf, e, obviamente, as versões em Click Cover vão ser hards para co-TrueIf, mais tratáveis para TrueIf. Então, na primeira coluna, são todos difíceis para ClickWith, mas fáceis para co-TrueIf. E na terceira coluna, eu tenho problemas que são FPT para co-TrueIf, a gente já sabe, e a gente não sabe a complexidade para ClickWith, que a gente ainda está analisando com calma. E também é legal falar que TSP, né, caixeiro viajante, é NP difícil para clique, mas é polinomial para grafos com TrueIf limitada. E a gente também tem coisas parecidas, né? Eu tenho o problema do FluidJIT, que é um problema que eu estudei anteriormente em outros trabalhos com fellows, que é polinomial para instâncias densas com co-TrueIf limitada, mas é NP difícil para árvores. E é isso aí. Desculpa aí pela demora, que a apresentação ficou realmente grande. Muito obrigado, Everton. Pessoal, vamos agradecer o Everton. Pessoal, quem quiser fazer perguntas para o Everton, pode se manifestar no chat. A Celina já tem uma Celina, pergunta. Por favor. O Everton tem uma pergunta sobre o pecado original. Ah, sim. Você sabia que eu ia perguntar isso? Everton, por favor. Eu não sei essas coisas, tenho aprendido muito, muito com você. Então, eu queria entender, aquele slide onde você fala desse problema, eu entendo básico para W1, dificuldade. Então, eu fiquei pensando se naquele momento, quando você falou do pecado original, seria, assim como o SAT é o problema universal para NP completo, é o problema do Cook, então, que aquele problema que você colocou, como é que é o nome? Deixa eu colar aqui, do Short Turing Machine Acceptance, seria o problema universal para... É isso, Everton? Na questão... É que na NP Completude, né, a gente usa a aceitação de uma máquina de Turing não determinística para reduzir a SAT, né? Então, a aceitação de uma máquina de Turing não determinística de tempo polinomial é o que eu chamo de pecado original, porque é o problema que é NP completo por definição, uma vez que todo problema que está em NP admite uma máquina de Turing não determinística, e a gente sabe construir ela porque a gente sabe que o problema está em NP. Então, esse é o problema que é NP completo por definição. O Cook, no teorema de Cook, a gente fala que prova o primeiro problema NP completo, mas eu diria que, na verdade, o Cook mostra o segundo problema NP completo. Ele mostra o primeiro problema NP completo com exceção do original, que é a aceitação de uma máquina de Turing não determinística. Né? E aí, quando chega na W-hierarquia, a W-hierarquia ela não é baseada em máquina de Turing, mas ela é baseada em circuitos, em satisfabilidade de circuitos. E aí a gente tem uma W-hierarquia porque a gente tem a
a gente faz uma brincadeira com a complexidade do circuito sobre a profundidade do circuito que a gente precisa para resolver. Então, a gente, na verdade, faz o análogo porque a gente mostra que a parametrização natural da máquina de Turing também, na verdade, a gente mostra o contrário, né? Que a versão W1 da classe, o problema de circuito, se reduz ao problema de aceitação de uma máquina curta. Ok. Não sei se eu respondi. Okay. Mas a gente faz esse paralelo, né? No teorema de Turing, na verdade, é da máquina para o circuito. E é como a gente define a classe em cima do circuito, a gente mostra que a versão parametrizada da máquina também se reduz e vice-versa. Beleza. Obrigada, Everton. Obrigada. Beleza. A Ana tem uma pergunta. Ana. Oi, obrigada, Everton. Foi ótima a apresentação. Muito bem explicada. Agora eu vou fazer uma pergunta, se for Jota, pode dizer, viu? Que é o seguinte, as grades, assim, elas continuam ruins, né? Mesmo assim, para Cotriweights. Mas a pergunta não é nem isso. Se dá para usar também a win-win estratégia? Então, daria, mas a gente teria que fazer uma coisa diferente, né? Então, o win-win, a gente meio que, tradicionalmente, a gente remove arestas ou remove vértices, né? Remover vértices até que tá ok, mas retirar arestas é perigoso para a gente agora, né? Então, porque se eu remover arestas, eu estou adicionando arestas no complemento. Então, até a gente vai ser capaz de fazer essas abordagens win-win, só que a gente tem que completar, ao invés de remover. Até dá para fazer, por exemplo, a gente tem um exemplo que eu nem falei aqui, que cordal completion a gente consegue fazer. Então, a gente consegue falar que a gente vai ter que adicionar arestas, e aí, adicionando arestas, a gente vai conseguir obter uma Cotriweight limitada. Certo, mas aí também a minha pergunta acho que é mais no sentido de que, bom, primeiro se as pessoas já fazem isso, né, já tentam aplicar uma espécie de win-win no complemento. Então, na verdade, segundo, não. Sim, não, e segundo seria se, caso sim, a resposta fosse sim, se tem uma diferença naqueles padrões do problema, né, que o problema tem que ter uma cara para poder funcionar. Entendeu? Então, quando a gente fala de Cotriweight, na verdade, eu estou entrando num mundo muito novo. Então, embora o parâmetro naturalmente ele existe desde quando o Cotriweight existe, a sacada de usar Cotriweight para resolver problemas, na verdade, ela é bem recente. Então, o primeiro paper que eu vi isso foi esse paper de 2016, que depois teve um WG em 2017, teve o paper do Vinícius de 2019. Então, assim, usar Cotriweight, embora pareça natural, na literatura ninguém tem usado. Eu acho que faltou o pessoal perceber que eu tenho uma estrutura naturalmente tão poderosa como a Cotriweight que está escondida ali no complemento. E então, quando eu tive essa ideia de estudar a Cotriweight, isso desde 2018, se eu não me engano, eu venho fazendo essa discussão com o Gabriel. Quando eu fui para Bergen, no início de 2019, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar às pessoas se isso existe, se ninguém tem feito. E aí, a minha surpresa foi que todo mundo ficou meio assim, de queixo caído, porque como que ninguém nunca pensou nisso, em usar isso de maneira sistemática? E foi aí que a gente resolveu investir. Por isso que Matheus e Farrah, que na época eram pós-doc em Bergen, estão nesse trabalho. Sim, obrigado, Everton. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Everton?
Se não, vamos agradecer o Everton mais uma vez, pessoal. O Everton, valeu, muito obrigado por esse seminário. Que bom que a internet não caiu, né, durante. Estava apreensivo. Agora